modernismo ou movimento moderno foi um movimento artístico e cultural que surgiu no começo do século XX. Pretendia-se romper com o tradicionalismo da época, experimentando novas técnicas e criações artísticas. As primeiras décadas do século XX foram marcadas por várias invenções na área das ciências e da tecnologia, numa dinâmica de mudança nunca até então vista. A mulher adquiria direitos e ascendia social e culturalmente. Os meios de comunicação social foram-se impondo ao longo de todo o século XX. O mundo vivia uma grande euforia, o período que ficou conhecido como a Bela Época, porém, este bem-estar escondia um clima de tensão que iria desencadear um dos acontecimentos mais sangrentos e devastadores da história, a Primeira Guerra Mundial. A Europa ficou destruída e os Estados Unidos da América iniciaram um período de ascensão, um aumento do consumo e um clima de bem-estar. Do ponto de vista artístico surgiram várias correntes, todas elas marcadas por pontos comuns: destruição dos valores e conceitos estéticos tradicionais. A ideia de vanguardismo, abrindo caminho a novas ideias, novas mentalidades e novas culturas. Vamos resumir algumas das principais correntes e artistas significativos. Fauvismo em França, caracterizado pelo uso exagerado das cores. A cor deixa de se referir ao real. Principais artistas: Vincent van Gogh, Paul Cézanne e Paul Gauguin. Expressionismo na Alemanha. Tem algumas afinidades com o fauvismo, mas vai mais longe, estendendo-se a outros domínios como a arquitetura, a escultura, a literatura, o teatro, a música e o cinema. A pintura é muito intensa, expressando as emoções recorrendo a cores intensas. A pintura transmite energia e vitalidade. Um importante artista foi Vlaminck. Dadaísmo. Nonsense. É também conhecido por o movimento Dada e nasceu em 1916 em Zurique. O seu objetivo era chocar a sociedade. Baseava-se no caos, na desordem e na anarquia. Alguns artistas: Marcel Duchamp e Francis Picabia. Cubismo. Foi fundado por Picasso e George Braque. O cubismo tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando as partes de um objeto no mesmo plano. A representação do mundo passava a não ter nenhum compromisso com a aparência real das coisas. O cubismo teve 3 fases: o primitivo, o analítico e o sintético. Futurismo. Assentava na exaltação da máquina e a poética da velocidade. Baseava-se no progresso industrial e nos desenvolvimentos tecnológicos do século XIX. Temos como principais artistas Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà, Fussolo e Severino. Suprematismo. Surgiu nas primeiras décadas do século XX com o artista russo Malevich. A arte era apresentada de forma abstrata, abusando dos quadrados e dos círculos. Construtivismo. Surgiu em Moscovo após a Revolução Soviética com artistas como Vladimir Taklin. A pintura e a escultura eram pensadas como construções. A evolução para o modernismo na arquitetura não foi um processo uniforme. Porém, da exaltação das novas tecnologias à persistência do cultismo, da reação da Arts and Crafts à renovação estética da arte nova. As novas poéticas da arquitetura não deixaram de convergir em algumas questões latentes como a relação arte-técnica, o conflito tradição-modernidade, a divergência academismo-funcionalismo, a articulação forma-função, a questão belo-útil e até o enquadramento do arquiteto na sociedade. Charles Mackintosh desenvolveu uma linguagem que, sem dúvida partindo da estética da linha curva, depressa abandonou os seus excessos ornamentais para seguir uma via mais racional e funcional. No projeto da Escola de Artes de Glasgow, Mackintosh articula formas austeras e depuradas com tendências orgânicas e de grande simplicidade estrutural. Os ideais do Arts and Crafts, surgido na Escócia, vieram inspirar um movimento na Alemanha, Deutscher Werkverband, que admitia a utilização da máquina e dos processos industriais. Para o movimento Deutscher Werkverband, a indústria era parte dos novos tempos e, através dela, poder-se-ia ter um mundo melhor.
onde o artista e o artesão buscariam, juntos, melhores condições de vida e melhor qualidade dos produtos industriais. Nos Estados Unidos da América, após o grande incêndio de Chicago, em 1871, a cidade viu uma grande renovação urbanística. As novas estruturas metálicas entretanto criadas, os ascensores, etc., permitiam outro tipo de construções, arranha-céus, armazéns e habitações coletivas. A Escola de Chicago, de que foram representantes Louis Sullivan e Ingmar Adler, aperfeiçoaram essas estruturas metálicas com fachadas envidraçadas. Foi nesta escola que se formou Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright foi o arquiteto mais importante do século XX. Foi americano. Nasceu 8 de junho de 1867 e morreu a 9 de abril de 1959. Estudou engenharia, mas abandonou o seu curso para trabalhar em Chicago, como desenhista no escritório. Tornou-se pai da arquitetura orgânica, tendo feito a Casa da Cascata, uma das casas mais famosas do mundo, que também revolucionou a arquitetura moderna. Passado um ano, passou para uma empresa onde, após bastantes desentendimentos, acabou por criar o seu próprio escritório em casa e em 1901 já tinha terminado cerca de 50 projetos. Baseava-se muito na natureza por gostar da sinceridade dos materiais. Adaptou também o caráter rústico das residências rurais inglesas, satisfazendo as necessidades da burguesia. Para além de arquiteto, foi também escritor e educador estadunidense.